Dos 25 anos seguintes à morte de Adam Smith, as duas ideias foram retomadas em Londres por dois amigos íntimos. Um deles, David Ricardo, é o único rival sério de Smith na disputa do título de fundador da economia. Com ele entra em cena o grande rival étnico dos escoceses. Ricardo era judeu, membro do parlamento, corretor de fundos públicos. Ricardo era homem de extraordinária clareza mental e profunda obscuridade no que escrevia. Seu amigo Malthus, um clérigo não praticante, era indiscutivelmente inglês. Durante grande parte de sua vida, Malthus lecionou em Haileybury, um colégio da Companhia das Índias Orientais. Eram famosos os chás promovidos por sua mulher no colégio. No século passado, a Companhia das Índias Orientais empregou os maiores economistas britânicos, além de Malthus, James Mill e seu prodigioso e luminoso filho, John Stuart Mill. Nenhum deles que eu saiba jamais esteve na Índia. Mas isso não chegava a ser problema. James Mill escreveu uma forte crítica dos épicos hindus que o desgostavam profundamente. Ele não sabia lê-los no original e eles não haviam sido traduzidos para o inglês. Os Mill, nem é preciso dizer, eram também escoceses. Malthus sustentava nessa época que, dada a paixão entre os sexos, uma coisa muito inconveniente que ele às vezes achava que deveria sujeitar-se a restrições morais, ser objeto de advertências dos pastores na hora do casamento, dada essa paixão, a população tenderia a crescer em proporção geométrica. 1, 2, 4, 8 e assim por diante. Enquanto isso, o suprimento de comida, na melhor das hipóteses, só cresceria na proporção aritmética. 1, 2, 3, 4, etc. Daí o resultado inevitável ao qual seu nome tem sido associado, a explosão populacional. Com a provável falta de restrições morais, a população teria uma tendência duradoura de explodir. Essa tendência só seria detida pela guerra ou pela fome. Adam Smith tinha uma visão em geral otimista do futuro da espécie humana. Já Malthus, nunca ninguém o considerou otimista. O pensamento de Ricardo voltou-se para a indústria, embora ele ainda fosse profundamente influenciado pela agricultura. Malthus englobava os trabalhadores no campo e na fábrica. Os trabalhadores, pensava ele, aumentavam sempre seu número e disputavam um suprimento quase invariável de comida. Essa competição resultava em aluguéis mais caros, preços altos e salários baixos. Os trabalhadores só recebiam o mínimo necessário para sobreviver. Essa era a lei férrea dos salários. Essa situação também gerou o pensamento segundo o qual, se é o trabalho que determina o valor das coisas, o produto pertence a quem trabalha. Proclamada por Karl Marx meio século mais tarde, essa proposição convulsionaria o mundo. Mas sob o sistema de Ricardo, os trabalhadores não ficavam com o produto, nem os capitalistas. A riqueza ia para os proprietários de terras. No campo, a mesma pressão populacional que deprimia os salários aumentava o preço do arrendamento de terras. E quanto mais pobre ficava o camponês, mais rico ficava o proprietário. Nada havia a fazer, essa era a lição de Adam Smith. As coisas, tais como eram, podiam ser ruins, mas a intervenção do Estado as faria ainda piores. David Ricardo não era, por seus próprios critérios, um homem cruel. Num mundo cruel, ele apenas propunha o menos cruel. Eu já disse que a Revolução Industrial foi um tipo de revolução que pôde ser visto. A resposta a Adam Smith e a seus seguidores também. E em nenhum outro lugar isso foi mais claro que no Porto de Londres. Iniciado em 1800, ele foi aberto em 1805. Por ali passavam as coisas básicas do novo modo de vida britânico: o vinho, o conhaque, o tabaco, o arroz. Nos seus armazéns cabiam quase 250 mil toneladas.
Depois da Batalha de Waterloo, o comércio caiu um pouco. Em seguida cresceu de novo para atingir níveis inéditos. Mas enquanto o comércio crescia e os negócios se expandiam, depois da guerra a Napoleão Bonaparte, os salários caíam. Era a lei de ferro, os salários sempre tendendo para níveis de mera subsistência. Ricardo parecia ter razão naquele tempo em que o porto chegou a receber 212 navios de uma só vez e empregava 1000 homens. O porto de Londres, tal como New Lanark, está agora deserto. Navios-tanque e navios containerizados fazem seu trabalho melhor em outros lugares. Joseph Schumpeter chamou isso de destruição criativa. E as ideias de Malthus e as de Smith e Ricardo foram seguidas na prática? A melhor resposta para essas perguntas estava em outra ilha da comunidade britânica, na Irlanda. A população irlandesa crescia em proporção geométrica, como Malthus previra. De 1780 a 1840, em 60 anos, ela dobrara e quase redobrara. Em 1840, havia 8 milhões de irlandeses. Tal como acontecera na Escócia, terra e população se mantinham num equilíbrio de pobreza. A população crescente absorvia todo e qualquer aumento na produção de alimentos. A produção de alimentos vinha aumentando. A batata fizera uma revolução verde na Irlanda. Quando as safras eram boas, não havia população mais bem alimentada. A produção de cereais também havia crescido, mas se destinava toda a pagar o arrendamento da terra. Mesmo as pessoas que morriam de fome pagavam. À medida que a população cresceu, aumentou a disputa de terras e subiu o preço dos arrendamentos. Como o Ricardo havia previsto, os senhores de terra prosperavam e os arrendatários, cada vez mais numerosos, ficavam cada vez mais pobres. O clímax malthusiano não vem gradualmente, tal como na Índia ou em Bangladesh. Ele sobrevém repentinamente, quando chove demais ou acontece alguma outra coisa errada. Na Irlanda, o desastre malthusiano sobreveio em 1845. Uma praga nas plantações de batatas se expandiu com as chuvas fortes daquele ano e prejudicou a colheita. No ano seguinte, de novo. A culpa sempre foi jogada na praga, mas deveria ser colocada no aumento da população, que resultou em mais disputa por terras explorada pelos senhores. Em Londres, algumas pessoas pensaram assim: a passagem da compreensão teórica para a prática seria lembrada com amargura durante 100 anos. Poucas coisas da vida podem ser tão terríveis como a diferença entre o enunciado de um princípio por uma pessoa bem-falante, calmamente, num escritório silencioso, e o que acontece com as pessoas quando esse princípio é posto em prática. Nós já vimos isso muitas vezes nos nossos tempos. No Pentágono, o princípio se chamava reação protetora. Na Ásia, era a morte terrível jogada de aviões que nem sequer podiam ser vistos. Essa diferença também existe na economia e ficou clara naquele tempo na Irlanda. A resposta do governo britânico à praga das batatas obedeceu aos princípios de Malthus e Ricardo. Esses princípios secos, antissépticos, foram enunciados aqui neste escritório por Charles Edward Trevelyan, secretário assistente encarregado do Tesouro. O comércio, alertou ele, ficaria paralisado se o governo fornecesse alimentos aos irlandeses e assim interferisse nos lucros dos comerciantes. O ministro Charles Wood concordou. O importante, dizia Wood, é dar o máximo de liberdade aos que negociam com os cereais. Ainda de acordo com tais princípios, era preciso tentar reduzir o preço. Por isso importou-se milho das Índias, foi revogada a legislação sobre o milho.
Embora corretas na teoria, na prática essas medidas nada fizeram em favor dos que não tinham dinheiro. E esses, infelizmente, eram a imensa maioria que passava fome na Irlanda. Enquanto se importavam cereais, prosseguiam as exportações irlandesas, frequentemente protegidas por guarda armada. Eram esses cereais que pagavam os aluguéis das plantações de batatas dizimadas pela praga. O número de mortos na Grande Fome nunca foi estabelecido com certeza. Em 1851, a população irlandesa devia estar em torno de 9 milhões de pessoas e caiu para uns 6 milhões e meio. 1 milhão emigrou, talvez 1 milhão e meio tenha morrido de fome e das doenças provocadas por ela. As ideias de Ricardo haviam passado por uma bela prova, mas eu duvido de que ele houvesse gostado do teste. Outros, entretanto, eram menos sensíveis. Trevelyan estava satisfeito. As leis da economia clássica, pensava ele, haviam funcionado. Numa carta de 1846, ele concluía: estando a solução do problema da Irlanda completamente fora da possibilidade humana, a cura veio diretamente da sábia providência e de uma maneira tão inesperada e impensada quanto eficaz. Sempre se havia perguntado qual era a natureza real da mão invisível de Adam Smith. Trevelyan tirou a dúvida. Era a mão de Deus. Um Deus bastante vingativo, que não podia ter muito orgulho dos irlandeses. Mas Trevelyan não era uma exceção. Homens que defendem altos princípios, apesar dos resultados cruéis, costumam considerar-se meros instrumentos da vontade divina.